Penetre em suas mentes. Estratégias de comunicação. A comunicação é um tipo de guerra. Seu campo de batalha, as mentes resistentes e defensivas das pessoas a quem você quer influenciar. O objetivo é avançar, penetrar em suas defesas e ocupar suas mentes. Qualquer outra coisa é comunicação ineficaz e discurso autoindulgente. Aprenda a infiltrar suas ideias por trás das linhas inimigas, enviando mensagens por meio de pequenos detalhes, seduzindo as pessoas para que cheguem às conclusões que você deseja e pensem que fizeram isso sozinhas. Algumas você pode enganar disfarçando suas ideias extraordinárias em formas ordinárias. Outras, mais resistentes e insensíveis, precisam ser despertadas com uma linguagem exagerada, cheia de novidades. A qualquer custo, evite a linguagem estática, moralizante e excessivamente pessoal. Faça de suas palavras uma centelha para a ação, não para a contemplação passiva. Comunicação visceral. Trabalhar com o diretor de cinema Alfred Hitchcock, pela primeira vez, costumava ser uma experiência desconcertante. Ele não gostava de falar muito no set de seus filmes, menos apenas a observação ocasional, sarcástica e espirituosa. Era intencionalmente dissimulado ou apenas calado. E como alguém podia dirigir um filme que implica dar ordens a tanta gente, sem falar muito e dar instruções explícitas? Esta peculiaridade de Hitchcock causava muitos problemas para seus atores. Muitos deles estavam acostumados com os diretores mimando-os, discutindo em detalhes os personagens que iam representar e como entrar no papel. Hitchcock não fazia nada disso. Nos ensaios falava muito pouco, no set também. Os atores olhavam para ele em busca de aprovação e ele estava cochilando ou com cara de entediado. Segundo a atriz Thelma Ritter, se Hitchcock gostasse do que você estava fazendo, não falava nada. Se não gostasse, fazia cara de quem ia vomitar. E, no entanto, de alguma forma, do próprio jeito indireto, ele conseguia que os atores fizessem exatamente o que ele queria. No primeiro dia de filmagem de Os 39 Degraus, em 1935, os dois atores principais de Hitchcock, Madeleine Carrel e Robert Donat, chegaram ao set um pouco tensos. Naquele dia, eles iam atuar em uma das cenas mais complexas do filme, representando pessoas relativamente estranhas, que, entretanto, tinham sido algemadas uma à outra em um período anterior da trama, e ainda algemadas, eram obrigadas a atravessar correndo uma região rural escocesa para fugir dos vilões do filme. Hitchcock não havia dado nenhum indício real de como queria que eles representassem a cena. Carrel, em particular, estava incomodada com o comportamento do diretor. Esta atriz inglesa, uma das atrizes de cinema mais elegantes da época, tinha passado uma boa parte de sua carreira em Hollywood, onde os diretores a tratavam como um membro da família real. Hitchcock, por outro lado, era distante, difícil de entender. Ela havia decidido representar a cena com um ar de dignidade e reserva. Como achava que uma dama reagiria à situação de estar algemada a um homem estranho? Para vencer o nervosismo, ela conversava animada com Donat, tentando colocar tanto um quanto o outro em um clima de colaboração. Quando Hitchcock chegou ao set, explicou a cena para os dois atores, prendeu um par de algemas neles e começou conduzindo-os pelo set, por uma ponte fictícia e outras peças do cenário. Em seguida, no meio dessa demonstração, de repente alguém o chamou para cuidar de um problema técnico. Disse que voltaria logo. Eles podiam descansar um pouco. Apalpou os bolsos procurando a chave das algemas mas não. Elas deviam ter ficado em outro lugar. E lá foi ele correndo, ostensivamente à procura da chave das algemas. Horas se passaram. Donat e Carrel estavam cada vez mais frustrados e constrangidos. De repente, eles tinham perdido o controle, uma sensação muito incomum para dois astros no set. Enquanto até os membros mais humildes do set estavam livres para tratar de seus assuntos, os dois astros estavam algemados um ao outro. A intimidade forçada e o desconforto tornavam a conversa bem-humorada de antes impossível. Não podiam nem ir ao banheiro. Era humilhante. Hitchcock retornou de tarde. Tinha encontrado a chave.
A filmagem começou, mas estava sendo difícil para os atores superar a experiência daquele dia. A usual impassibilidade típica dos artistas de cinema desaparecera. Carrell tinha esquecido todas as suas ideias para representar a cena. E, no entanto, apesar da raiva que ela e Donat sentiam, a cena parecia fluir com inesperada naturalidade. Agora, eles sabiam como era estar amarrado um ao outro. Eles tinham sentido constrangimento, então não havia necessidade de fingir. Ele vinha de dentro. 4 anos depois, Hitchcock fez Rebecca, a mulher inesquecível, com Joan Fontaine e Laurence Olivier. Fontaine, aos 21 anos, estava assumindo seu primeiro papel principal e nervosíssima com a ideia de contracenar com Olivier, que já tinha fama de ator talentoso. Outro diretor talvez tivesse acalmado suas inseguranças, mas Hitchcock, pelo visto, estava fazendo o oposto. Ele preferiu transmitir os comentários do resto do elenco e da equipe. Ninguém achava que ela estava à altura do papel. Ele lhe disse. E Olivier, na verdade, queria sua mulher, Vivien Leigh, a seu lado. Fontaine estava assustada, sentindo-se isolada e insegura. Menos exatamente as qualidades de seu personagem no filme. Ela nem precisava representar. E seu memorável desempenho em Rebecca, a mulher inesquecível, foi o início de uma gloriosa carreira. Quando Hitchcock fez Agonia de Amor, em 1947, a atriz principal, Ann Todd, ia aparecer em seu primeiro filme em Hollywood e estava tendo dificuldade para relaxar. Então, no silêncio do set, antes que o diretor gritasse "Ação!", Hitchcock lhe contava uma história bem picante que a fazia rir ou perder o fôlego, chocada. Antes de uma cena em que ela precisava ficar deitada em uma cama, vestida com uma camisola elegante, Hitchcock de repente pulou em cima dela. Relaxe! Com essas brincadeiras, ficou fácil esquecer suas inibições e ser mais natural. Quando elenco e equipe estavam cansados no set, ou quando estavam muito à vontade e conversando em vez de se concentrarem no trabalho, Hitchcock jamais gritava ou se queixava. Em vez disso, ele esmagava uma lâmpada com o punho ou jogava sua xícara de chá contra uma parede. Todos rapidamente ficavam sérios e recuperavam o foco. Nitidamente, Hitchcock não acreditava em falar e dar explicações, preferindo ação em vez de palavras como meio de comunicação. E esta preferência estendia-se à forma e conteúdo de seus filmes. Isso dava muito trabalho, principalmente para seus roteiristas. Afinal de contas, colocar o filme em palavras era a função deles. Nas reuniões sobre o enredo, Hitchcock discutia as ideias nas quais estava interessado, temas como a ambiguidade das pessoas, a capacidade delas tanto para o bem como para o mal, o fato de que ninguém neste mundo é verdadeiramente inocente. Os escritores produziam páginas de diálogos expressando estas ideias com elegância e sutileza, para descobrir depois que tinham sido cortados na edição em favor de ação e imagens. Em Um Corpo que Cai e Psicose, por exemplo, Hitchcock inseriu espelhos em muitas cenas. Em Quando Fala o Coração, foram filmagens de marcas de esqui na neve e outros tipos de linhas paralelas. O assassinato de Pacto Sinistro foi revelado por seu reflexo em um par de óculos. Para Hitchcock, evidentemente, imagens como estas revelavam suas ideias sobre a ambiguidade da alma humana melhor do que palavras. Mas no papel, isto parecia um tanto improvisado. No set, os produtores dos filmes de Hitchcock muitas vezes ficavam observando sem entender enquanto o diretor movimentava a câmera, não os atores, para enquadrar a cena. Parecia não fazer sentido, como se ele gostasse do aspecto técnico da filmagem mais do que dos diálogos e da presença humana. Nem os editores podiam compreender sua obsessão com sons, cores, o tamanho das cabeças dos atores dentro de um fotograma, a velocidade com que as pessoas se moviam, menos ele preferia favorecer estes infindáveis detalhes visuais em vez da própria história. Então, o filme era um produto final, e de repente, tudo que tinha parecido peculiar em seu método fazia sentido. As plateias muitas vezes reagiam aos filmes de Hitchcock mais profundamente do que ao trabalho de qualquer outro diretor.
As imagens, o ritmo, os movimentos da câmera arrebatavam as plateias e as deixavam interessadas. Um filme de Hitchcock não era apenas visto, era vivenciado, e muito tempo depois as pessoas ainda se lembravam dele. Interpretação. Nas entrevistas, Hitchcock costumava contar uma história sobre sua infância, lá por volta dos 6 anos. Seu pai, aborrecido com alguma coisa que ele tinha feito, mandou-o para a delegacia de polícia com um bilhete. O policial de serviço leu o bilhete e trancou o pequeno Alfred em uma cela, dizendo: "Isso é o que fazemos com meninos que não sabem se comportar." Ele foi solto minutos depois, mas a experiência o marcou para sempre. Se o pai tivesse gritado com ele, como a maioria dos pais das outras crianças, ele teria ficado defensivo e rebelde. Mas deixá-lo sozinho, cercado de figuras de autoridade assustadoras, em uma cela escura, com seus cheiros estranhos, foi uma forma muito mais eficaz de comunicação. Como Hitchcock descobriu, para ensinar aos outros uma lição, para realmente modificar o comportamento das pessoas, você precisa alterar a vivência delas, mirar em suas emoções, injetar em suas mentes imagens inesquecíveis, sacudi-las. A não ser que você seja extremamente eloquente, é difícil fazer isso com palavras e expressões diretas. Existe gente demais falando conosco, tentando nos convencer disto ou daquilo. As palavras fazem parte desse barulho, e ou as sintonizamos corretamente, ou elas se tornam ainda mais resistentes. Para se comunicar de um modo profundo e real, você precisa levar as pessoas de volta à infância, quando eram menos defensivas e mais impressionadas por sons, imagens, ações, um mundo de comunicação pré-verbal. Isto requer falar em uma linguagem composta de ações, todas estrategicamente destinadas a afetar os humores e emoções das pessoas, o que elas menos podem controlar. Essa é exatamente a linguagem que Hitchcock criou e aperfeiçoou ao longo dos anos. Com atores, ele queria extrair deles o desempenho mais natural, em essência, fazer com que não representassem. Dizer para relaxar e ser natural teria sido um absurdo. Isso só os deixaria mais constrangidos e na defensiva do que já estavam. Em vez disso, exatamente como seu pai o havia feito sentir terror em uma delegacia de polícia de Londres, ele os fazia sentir as emoções do filme: frustração, isolamento, perda de inibição. Claro que ele não tinha largado a chave das algemas em algum outro lugar no set de Os 39 Degraus, como Donati depois descobriu. A suposta perda foi uma estratégia. Em vez de cutucar os atores com palavras irritantes que vêm de fora e são ignoradas, Hitchcock tornava esses sentimentos parte de suas experiências interiores, e isto era comunicado imediatamente na tela. Com as plateias também, Hitchcock jamais pregava uma mensagem. Pelo contrário, ele usava o poder visual do filme para fazê-las retornar àquele estado infantil, quando imagens e símbolos atraentes tinham um efeito tão visceral. É imperativo nas batalhas da vida ser capaz de comunicar suas ideias para as pessoas, ser capaz de alterar o comportamento delas. Comunicação é uma forma de guerra. Seus inimigos estão na defensiva. Eles querem ser deixados em paz com seus preconceitos e crenças pré-existentes. Quanto mais você penetra em suas defesas, quanto mais você ocupa o espaço mental deles, melhor é sua comunicação. Em termos verbais, a maioria das pessoas trava uma espécie de guerra medieval, usando palavras, apelos e pedidos de atenção como achas e porretes para bater na cabeça das pessoas. Mas sendo tão diretas, elas só tornam seus alvos mais resistentes. Em vez disso, você precisa aprender a lutar indiretamente e de forma não convencional, induzindo as pessoas a baixarem suas defesas, menos atingindo suas emoções, alterando a experiência delas, atordoando-as com imagens, símbolos poderosos e pistas sensoriais viscerais. Ao levá-las de volta àquele estado infantil, quando eram mais vulneráveis e fluidas, a ideia comunicada penetra fundo por trás de suas defesas. Como não está lutando do modo comum, você tem um poder incomum. O monge Ryokan pediu ao mestre Zen Bukan uma explicação sobre os 4 mundos Dharma. Bukan disse: para explicar os 4 mundos Dharma, não é preciso muita conversa. Ele encheu uma xícara branca com chá, bebeu e quebrou a xícara em pedaços bem na frente do monge, dizendo: entendeu? O monge disse:
Obrigado pelo ensinamento aqui e agora. Penetrei direto no reino de princípio e evento. A carta fez Ciro pensar qual seria a melhor maneira de convencer os persas a se revoltarem, e suas deliberações o levaram a adotar o seguinte plano, que ele achou mais adequado a seu propósito. Ele escreveu em um rolo de pergaminho que Astíages o havia indicado para comandar o exército persa. Em seguida, convocou uma assembleia de persas, abriu o rolo na presença deles e leu em voz alta o que havia escrito. E agora, acrescentou, tenho uma ordem para vocês. Todos os homens devem aparecer desfilando com um podão. A ordem foi cumprida. Todos os homens se reuniram com seus podões, e o comando seguinte de Ciro foi que, antes do amanhecer, eles deviam limpar um determinado pedaço de terreno acidentado, cheio de espinheiros, uns 3.600 ou 4.000 metros quadrados. Isto também foi feito, e então Ciro deu outra ordem para que eles se apresentassem de novo no dia seguinte, depois de terem tomado banho. Enquanto isso, Ciro recolhia e matava todas as cabras, ovelhas e bois de seu pai, preparando-se para receber todo o exército persa em um banquete, junto com os melhores vinhos e pães que pudesse conseguir. No dia seguinte, os convidados se reuniram e foram informados de que deveriam se sentar na grama e se divertir. Depois da refeição, Ciro lhes perguntou o que eles preferiam menos, o trabalho do dia anterior ou a diversão daquele dia. E eles responderam que havia uma distância muito grande entre o tormento da véspera e os prazeres do presente. Esta era a resposta que Ciro desejava. Ele aproveitou a chance e começou a expor bem claro o que tinha em mente. Homens da Pérsia, ele disse, ouçam-me, obedeçam a minhas ordens e vocês serão capazes de gozar de 1000 prazeres bons como este, sem jamais colocarem as mãos em trabalho servil. Mas se desobedecerem, a tarefa de ontem será um modelo de inúmeras outras que serão forçados a cumprir. Aceitem meu conselho e conquistem sua liberdade. Eu sou o homem destinado a empreender sua libertação, e acredito que vocês estão à altura dos Medas na guerra, como em tudo mais. O que lhes digo é a verdade. Não demorem, mas reneguem de uma vez o jugo de Astíages. Já fazia tempo que os persas estavam indignados com sua submissão aos Medas. Finalmente tinham encontrado um líder e aceitaram com entusiasmo a perspectiva de liberdade. A inteligência superior. Em 1498, Nicolau Maquiavel, aos 29 anos, foi nomeado secretário da segunda chancelaria de Florença, que administrava as relações exteriores da cidade. A escolha era inusitada. Maquiavel era de família relativamente simples, não tinha experiência política e lhe faltava um diploma em leis ou outra qualificação profissional. Ele tinha um contato no governo florentino, entretanto, que o conhecia pessoalmente e via nele um grande potencial. E, na verdade, ao longo dos anos seguintes, ele se destacou de seus colegas na chancelaria por sua incansável energia, seus relatórios incisivos sobre questões políticas e seus excelentes conselhos a embaixadores e ministros. Ele ganhou atribuições de prestígio, viajando por toda a Europa em missões diplomáticas, menos a várias partes da Itália para se encontrar com César Borgia, a fim de investigar as impiedosas intenções do estadista com respeito a Florença. A França para falar com o rei Luís XII, a Roma para conferenciar com o Papa Júlio II. Ele parecia estar no início de uma carreira brilhante, mas nem tudo estava indo bem na vida profissional de Maquiavel. Ele se queixava com seus amigos do baixo salário da chancelaria. Ele também se descrevia fazendo todo o trabalho duro em várias negociações, só para ver algum ministro poderoso mais antigo ser trazido a bordo no último momento para terminar o trabalho e ficar com o crédito. Muitos acima dele, ele dizia, eram idiotas e preguiçosos, indicados para as posições que ocupavam em virtude de berço e conexões. Ele estava aprimorando a arte de lidar com estes homens, contou aos amigos, descobrindo um jeito de usá-los em vez de ser usado. Antes da chegada de Maquiavel à chancelaria, Florença tinha sido governada pela família dos Médici, que em 1494 fora deposta depois que a cidade se tornou uma república. Em 1512, o Papa Júlio II financiou um exército para tomar Florença à força, derrubar a república e recolocar os Médici no poder. O plano teve êxito e os Médici assumiram o controle, graças a Júlio. Semanas depois, Maquiavel foi mandado para a prisão, vagamente implicado em uma conspiração contra os Médici. Ele foi torturado, mas recusou-se a falar, fosse sobre seu próprio envolvimento ou o de outras pessoas.
Solto em março de 1513, ele se retirou em desgraça para uma pequena fazenda de propriedade de sua família, a poucos quilômetros de Florença. Maquiavel tinha um grande amigo chamado Francesco Vettori, um homem que conseguia sobreviver à mudança de governo e cair nas graças dos Médici. Na primavera de 1513, Vettori começou a receber cartas nas quais Maquiavel descrevia sua nova vida. De noite, ele se fechava em seu estúdio e conversava mentalmente com grandes figuras da história, tentando descobrir os segredos de seu poder. Queria refinar o muito que ele mesmo já havia aprendido sobre política e a arte de governar. E escreveu a Vettori, estava redigindo um pequeno panfleto chamado de Principatibus, mais tarde denominado O Príncipe, onde mergulho o mais fundo que posso nas ideias sobre este assunto, discutindo a natureza do governo principesco, que formas assume, como estas são adquiridas, como são mantidas, como são perdidas. O conhecimento e conselhos comunicados neste panfleto seriam mais valiosos para um príncipe do que o maior exército. Talvez Vettori pudesse mostrá-lo a um dos Médici, a quem Maquiavel teria muito gosto em dedicá-lo. Ele poderia ser muito útil para esta família de novos príncipes. Podia também ressuscitar a carreira de Maquiavel, pois ele estava desanimado em seu isolamento da política. Vettori entregou o artigo a Lorenzo de Médici, que o aceitou com bem menos interesse do que dedicou a 2 cães de caça que recebeu de presente na mesma ocasião. Na verdade, o príncipe deixou perplexo até Vettori. Seus conselhos eram às vezes muito violentos e amorais, mas a linguagem era bastante moderada e prosaica, menos uma mistura estranha e incomum. O autor escrevia a verdade, mas era um pouco atrevido demais. Maquiavel também enviou o manuscrito a outros amigos, que também ficaram sem entender lá muito bem. Talvez a intenção fosse uma sátira? O desdém de Maquiavel por aristocratas com poder, mas sem cérebro, era conhecido em seu círculo de amigos. Não demorou muito e Maquiavel escreveu outro livro, mais tarde conhecido como Os Discursos, uma filtragem de suas conversas com amigos desde que caíra em desgraça. Uma série de meditações sobre política. O livro continha alguns dos mesmos conselhos violentos de sua obra anterior, mas eles eram mais voltados para a constituição de uma república do que para os atos de um único príncipe. Nos anos seguintes, Maquiavel foi lentamente recuperando as simpatias e pôde participar dos assuntos florentinos. Ele escreveu uma peça, Mandrágola, que, embora escandalosa, foi admirada pelo Papa e encenada no Vaticano. Ele também recebeu a encomenda para escrever uma história de Florença. O Príncipe e os discursos continuaram inéditos, mas circulavam em manuscritos entre os líderes e políticos da Itália. Sua audiência era pequena, e quando Maquiavel morreu em 1527, o ex-secretário da República parecia destinado a retornar à obscuridade de onde saíra. Depois da morte de Maquiavel, entretanto, aquelas suas 2 obras inéditas começaram a circular fora da Itália. Em 1529, Thomas Cromwell, o ardiloso ministro de Henrique VIII da Inglaterra, conseguiu se apossar de uma cópia de O Príncipe e, ao contrário do mais volúvel Lorenzo de Médici, leu atentamente. Para ele, as anedotas históricas do livro tornavam a leitura animada e divertida. A linguagem simples não era bizarra, mas agradável. Mais importante, os conselhos amorais eram de fato indispensáveis. O autor explicava não apenas o que um líder tinha de fazer para garantir seu poder, mas também como apresentar suas ações ao público. Cromwell não pôde deixar de adaptar as opiniões de Maquiavel em seus conselhos ao rei. Publicado em vários idiomas nas décadas que se seguiram à morte de Maquiavel, O Príncipe aos poucos se espalhou por todos os cantos. Com o passar dos séculos, ele adquiriu vida própria, na verdade, uma vida dupla, amplamente condenado como amoral, mas avidamente lido em particular por grandes figuras políticas através dos tempos. O ministro francês, cardeal Richelieu, fez dele uma espécie de bíblia política. Napoleão o consultava com frequência. O presidente americano John Adams o mantinha ao lado de sua cama. Com a ajuda de Voltaire, o rei prussiano Frederico o Grande escreveu um tratado com o título O Anti-Maquiavel, mas descaradamente praticava ao pé da letra muitas das ideias de Maquiavel. Conforme os livros de Maquiavel alcançavam plateias mais amplas, sua influência se estendia além da política.
Filósofos, desde Bacon até Hegel, encontraram em seus escritos a confirmação de muitas de suas próprias teorias. Poetas românticos como Lord Byron admiravam a energia de seu espírito. Na Itália, Irlanda e Rússia, jovens revolucionários descobriram em os discursos uma inspiradora convocação às armas e um plano de ação detalhado para uma sociedade do futuro. Ao longo dos séculos, milhões e milhões de leitores usaram os livros em busca de inestimáveis conselhos a respeito do poder. Mas poderia ser o contrário? Menos Maquiavel é que tem usado seus leitores? Espalhados por todos os seus escritos e em suas cartas aos amigos, algumas delas descobertas séculos após sua morte, estão sinais de que ele refletiu profundamente sobre a própria estratégia de escrever e o poder que exerceria depois de morto. Infiltrando suas ideias indiretamente e em profundidade nas mentes de seus leitores, transformando-os em discípulos involuntários de sua filosofia amoral. Interpretação. Depois de se retirar para sua fazenda, Maquiavel teve o tempo e a distância necessários para pensar profundamente naquelas questões que mais lhe diziam respeito. Primeiro, ele devagar formulou a filosofia política que vinha fermentando havia muito tempo em sua cabeça. Para Maquiavel, o bem supremo era um mundo de mudanças dinâmicas, em que cidades ou repúblicas se reordenassem e revitalizassem em movimento perpétuo. A maior calamidade era a estagnação e a complacência. Os agentes da mudança saudável eram o que ele chamava de novos príncipes, pessoas jovens, ambiciosas, meio leões, meio raposas, inimigas conscientes ou inconscientes da ordem estabelecida. Segundo, Maquiavel analisou o processo pelo qual novos príncipes alcançavam o ápice do poder e, com frequência, caíam lá de cima. Certos padrões eram claros: a necessidade de administrar as aparências, de tirar vantagem dos sistemas de crenças das pessoas e, às vezes, tomar atitudes decididamente amorais. Maquiavel ansiava pelo poder de espalhar suas ideias e conselhos. Tendo-lhe sido negado este poder no exercício de cargos políticos, ele partiu para conquistá-lo com livros. Ele converteria os leitores à sua causa, e eles espalhariam suas ideias, mensageiros voluntários ou involuntários. Maquiavel sabia que os poderosos, em geral, relutavam em aceitar conselhos, em particular de alguém que aparentemente estava abaixo deles. Ele também sabia que muitos daqueles que não estavam no poder talvez se assustassem com os aspectos perigosos de sua filosofia, menos que muitos leitores seriam atraídos e repelidos ao mesmo tempo. Para conquistar os resistentes e indecisos, os livros de Maquiavel teriam de ser estratégicos, indiretos e ardilosos. Assim, ele imaginou táticas retóricas não convencionais para penetrar fundo por trás das defesas de seus leitores. Primeiro, ele encheu seu livro de conselhos indispensáveis, ideias práticas para conseguir o poder, ficar no poder, proteger o próprio poder. Isto atrai leitores de todos os tipos, pois todos nós pensamos primeiro em nossos próprios interesses. Também, por mais que um leitor resista, vai perceber que ignorar este livro e suas ideias pode ser perigoso. Em seguida, Maquiavel alinhavou anedotas históricas espalhadas no texto para ilustrar suas ideias. As pessoas gostam que lhes mostrem meios para se imaginarem Césares ou Medicis modernos e gostam de se divertir com uma boa história. E uma mente cativada por uma história fica relativamente sem defesas e aberta a sugestões. Os leitores mal percebem que, lendo estas histórias, ou melhor, suas versões habilmente alteradas por Maquiavel, estão assimilando ideias. Maquiavel também citava escritores clássicos, adaptando as citações para se adequarem a seus propósitos. Suas ideias e conselhos perigosos seriam mais fáceis de aceitar se parecessem estar saindo da boca de um Lívio ou de um Tácito. Finalmente, Maquiavel usava uma linguagem árida, sem adornos, para dar movimento à sua escrita. Em vez de ficarem com as mentes entorpecidas, seus leitores eram contaminados pelo desejo de ir além das ideias e agir. Seus conselhos muitas vezes estão expressos em termos violentos, mas suas obras despertam seus leitores do estupor em que estão. Eles também apelam aos jovens, o terreno mais fértil de onde brota o novo príncipe. Ele deixava seus escritos em aberto, jamais dizendo às pessoas o que fazer. Elas têm de usar suas próprias ideias e experiências com o poder para completar o que ele escreve.
tornando-se parceiros cúmplices no texto. Com esses vários artifícios, Maquiavel ganhava poder sobre seus leitores enquanto disfarçava a natureza de suas manipulações. É difícil resistir ao que você não pode ver. Compreenda, você pode ter ideias brilhantes, do tipo que é capaz de revolucionar o mundo, mas a não ser que saiba expressá-las bem, elas não terão nenhuma força, nenhum poder para entrar na mente das pessoas de uma forma profunda e duradoura. Você precisa dirigir o foco não para si mesmo ou para a necessidade que sente de expressar o que tem a dizer, mas para sua audiência, menos tão atentamente como um general focaliza o inimigo que está planejando derrotar com uma estratégia. Ao lidar com pessoas que estão entediadas e com pouca capacidade de concentração, você precisa distraí-las, fazendo suas ideias entrarem sorrateiramente pela porta dos fundos. Com líderes, você precisa ser mais violento, talvez usando terceiros para disfarçar de onde vêm as ideias que está tentando espalhar. Com os jovens, sua expressão precisa ser mais violenta. Em geral, suas palavras precisam ter movimento, entusiasmando os leitores, jamais chamando atenção para a engenhosidade delas. Você não está atrás de expressão pessoal, mas de poder e influência. Quanto menos as pessoas se concentrarem conscientemente na forma de comunicação que você escolheu, menos perceberão o quanto suas ideias perigosas estão se enraizando em suas mentes. Durante um certo tempo, eu nunca disse no que acreditava e nunca acreditava no que dizia. E se às vezes acontece de dizer o que penso, sempre o escondo entre tantas mentiras que fica difícil recuperar. Nicolau Maquiavel, Carta a Francesco Guicciardini. Chaves para a guerra. Há séculos as pessoas buscam a fórmula mágica que lhes dê o poder de influenciar os outros com palavras. Esta busca tem sido muito difícil. As palavras têm qualidades paradoxais, estranhas. Dê conselhos às pessoas, por exemplo, não importa se bons ou não, e você estará sugerindo que sabe mais do que elas. Na medida em que isto atinge as inseguranças delas, suas sábias palavras podem ter um mero efeito de entrincheirá-las exatamente naqueles hábitos que você quer mudar. Uma vez tendo suas palavras se espalhado pelo mundo, sua audiência fará o que quiser com elas, interpretando-as segundo as suas próprias ideias preconcebidas. Em geral, quando as pessoas parecem escutar, concordando com o movimento de cabeça, se conclui com isso que estão convencidas, mas na verdade estão apenas tentando ser agradáveis ou só querendo se livrar de você. Há palavras demais inundando nossas vidas para que aquilo que se fala tenha algum efeito real, duradouro. Isto não significa que a busca de poder através da linguagem seja inútil, só que ela deve ser muito mais estratégica e baseada no conhecimento de psicologia fundamental. O que realmente nos faz mudar e altera nosso comportamento não são as palavras que uma outra pessoa pronuncia, mas nossa própria experiência, algo que vem não de fora, mas de dentro, alguma coisa que acontece e nos abala emocionalmente, rompe com nossos padrões usuais de ver o mundo e causa um impacto persistente em nós. Algo que lemos ou escutamos de um grande professor nos faz questionar o que sabemos, nos faz meditar naquela questão e, no processo, mudamos nossa maneira de pensar. As ideias são assimiladas e sentidas como experiência pessoal. As imagens de um filme penetram em nosso inconsciente, comunicando de um modo pré-verbal e se tornam parte de nossa vida de sonhos. Somente o que desperta no fundo dentro de nós, lançando raízes em nossas mentes como pensamento e experiência, tem o poder de mudar o que fazemos de alguma forma que dure. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou em um barco e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. E contou-lhes muitas coisas em parábolas. Eis que o semeador sai para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, umas 100, outras 60 e outras 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: Por que falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não.
Pois aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz: Certamente há vez de ouvir e jamais entendereis, certamente há vez de enxergar e jamais vereis. A figura histórica que mais profundamente meditou sobre a natureza da comunicação foi sem dúvida Sócrates, o grande filósofo da Atenas clássica. O objetivo de Sócrates era simples. Ele queria fazer que as pessoas percebessem que o conhecimento que tinham do mundo era superficial, se não totalmente falso. Mas se ele tivesse tentado dizer isso em um estilo direto e convencional, só teria deixado sua audiência mais resistente e reforçado sua vaidade intelectual. E assim, avaliando este fenômeno e por meio de muitas tentativas e erros, Sócrates chegou a um método. Primeiro, seria a montagem de cena. Ele faria uma demonstração de sua própria ignorância, dizendo à sua audiência, formada principalmente de homens jovens, que ele mesmo sabia muito pouco, que sua suposta sabedoria era só conversa. Enquanto isso, ele cumprimentava seus ouvintes, alimentando a vaidade deles ao elogiar suas ideias de um modo meio de improviso. Então, em uma série de perguntas constituindo um diálogo com um membro de sua audiência, ele aos poucos destruía aquelas mesmas ideias que tinha acabado de elogiar. Ele nunca dizia diretamente nada que fosse negativo, mas através de suas perguntas, ele fazia a outra pessoa ver a imperfeição ou falsidade de suas ideias. Isto era confuso. Ele tinha acabado de confessar sua própria ignorância e havia elogiado sinceramente seus interlocutores. No entanto, ele havia levantado uma porção de dúvidas quanto ao que eles tinham afirmado conhecer. O diálogo ficava na cabeça dos alvos de Sócrates por vários dias, levando-os a questionar por sua própria conta o que pensavam a respeito do mundo. Neste estado mental, eles agora estavam mais abertos para o verdadeiro conhecimento, para algo novo. Sócrates rompeu com as ideias preconcebidas das pessoas sobre o mundo, adotando o que chamou de papel da parteira. Ele não implantava suas ideias, ele simplesmente ajudava no parto das dúvidas que todos têm latentes dentro de si. O sucesso do método de Sócrates foi assombroso. Toda uma geração de jovens atenienses ficou enfeitiçada por ele e para sempre alterada por seus ensinamentos. O mais famoso foi Platão, que divulgou as ideias de Sócrates como se fossem um evangelho. E a influência de Platão sobre o pensamento ocidental talvez seja maior do que a de qualquer outro. O método de Sócrates foi altamente estratégico. Ele começou enfraquecendo-se e fortalecendo os outros, um modo de acalmar as atitudes defensivas naturais de seus ouvintes, derrubando imperceptivelmente seus muros. Em seguida, ele os atraía para um labirinto de discussões para o qual não conseguiam encontrar uma saída e no qual tudo em que acreditavam era questionado. Segundo Alcebíades, um dos jovens a quem Sócrates enfeitiçara, nunca se sabia no que ele realmente acreditava ou o que realmente queria dizer. Tudo o que ele dizia era retórica, era irônico, e como você não tinha certeza do que ele estava fazendo, o que vinha à tona nessas conversas era sua própria confusão e dúvida. Ele alterava sua experiência do mundo de dentro para fora. Pense neste método como comunicação em profundidade. O discurso normal, e até a boa literatura e as belas artes em geral, só atingem as pessoas na superfície. Nossas tentativas de nos comunicarmos com elas são absorvidas por todo o barulho que enche seus ouvidos todos os dias. Mesmo se alguma coisa que dissermos ou fizermos de alguma maneira tocar em uma corda emocional e criar algum tipo de conexão, raramente ela permanece em suas mentes tempo suficiente para alterar o modo como elas pensam e agem. Muitas vezes, estas comunicações superficiais são ótimas. Não podemos passar a vida inteira lutando para atingir todo mundo. Isso seria exaustivo. Mas a capacidade de atingir as pessoas mais profundamente, de alterar suas ideias e comportamento de forma duradoura, às vezes é crítica. Você precisa prestar atenção não é ao conteúdo apenas de sua comunicação, mas à forma, menos, o modo como você conduz as pessoas às conclusões que deseja, em vez de lhes transmitir a mensagem com uma porção de palavras.
Se você quer que as pessoas mudem um mau hábito, por exemplo, muito mais eficaz do que simplesmente persuadi-las a fazer isso é lhes mostrar, talvez espelhando de alguma maneira, o comportamento ruim, menos como as outras pessoas se sentem incomodadas com esse hábito. Se você quer fazer com que pessoas com baixa autoestima se sentem melhor a respeito de si mesmas, o elogio tem um efeito superficial. Em vez de elogiar, você precisa incentivá-las a realizar algo mais tangível, dando-lhes uma experiência real. Isso se traduzirá em uma sensação muito mais profunda de confiança. Se você quer comunicar uma ideia importante, não deve fazer sermão. Ao contrário, faça com que seus leitores ou ouvintes liguem os pontinhos e cheguem à conclusão por si mesmos. Faça com que assimilem a ideia que você está tentando comunicar. Faça com que pareça brotar da cabeça delas. Essa comunicação indireta tem o poder de penetrar fundo por trás das defesas das pessoas. Ao falar usando esta nova linguagem, aprenda a expandir seu vocabulário além da comunicação explícita. O silêncio, por exemplo, tem um grande efeito. Calado, sem responder, você diz muita coisa. Sem mencionar algo sobre o qual as pessoas esperam que você fale, você chama atenção para esta elipse, faz com que ela comunique. Similarmente, os detalhes, o que Maquiavel chama le cose piccole, em um texto, discurso ou obra de arte, têm grande capacidade expressiva. Quando Cícero, o famoso advogado e orador romano, queria difamar o caráter de alguém que estava processando, ele não acusava ou usava linguagem bombástica. Em vez disso, ele mencionava detalhes da vida do acusado,